gente tem que pensar um pouco como é que... Deixa eu ver se tem outra coisa. Como é que isso tem se construído no dia a dia. Não é porque o revisionismo histórico ele não surge, ele não brota do nada, dizendo, oi, cheguei. Ele é construído e não é de hoje. Porque se a gente for fazer um retrospecto aí da história, do ensino de história do Brasil, como é que surge o ensino de história no Brasil? O ensino de história, a área de história, ela vai surgir como uma área fundamental para a construção de uma perspectiva de nação que se queria implantar. Então ele vai servir para reforçar o sentimento nacionalista. Isso vai perdurar durante quase a primeira metade do século XX toda. Vai romper ali nos anos 30, após a experiência da pedagogia da Escola Nova, né? Mas vai ser retomado com toda a força durante o período militar, durante a ditadura. Inclusive, tirando a disciplina de História, incorporando a disciplina de Educação Moral e Cívica e OSPB. Disciplinas que, já que a história não estava dando conta de reforçar o sentimento patriótico, nacionalista, vamos criar disciplinas que façam isso. Então, o revisionismo, a ideia de ocupar o espaço da história para criar uma nova leitura sobre a realidade, não é de agora. Não nasceu nesse modelo de governo que nós temos agora. Não nasceu com essa galera que está aí apoiando esse modelo de governo. Não nasceu. Eles foram alimentados com coisas que já vêm sendo produzidas há muito tempo. Tem até uns memes que rolam aí, dizendo, nunca saiu tanto fascista do armário quanto agora, né? Tem saído mais fascistas do que homossexuais dos armários. E é verdade, porque essa galera já existia, já estava ali, mas tinha medo. Não se sentia seguro, não se sentia confortável. Não se sentiam representados. Né? Justamente. A representatividade. Então, é nesse momento que eles passam a ocupar esse espaço, um espaço que, de uma maneira ou de outra, nós, historiadores, nós, escola, nós, universidade, fomos deixando fissuras, brechas, para que eles, né, fossem penetrando e rompendo com essas estruturas que hoje estão seriamente ameaçadas. A escola está ameaçada, a universidade está ameaçada, a ciência está ameaçada. Isso não precisa nem render muito caso. Mas vou adiante, por causa do meu tempo. Cadê Camila? Está controlando aí? 5 minutos. Já? Faltam 5 minutos. Para você não entender como você falou 5 minutos. Eu queria entender isso. Mas lá, vou rapidinho. Não preciso comentar, né? Vou pular aqui porque tudo bem. Todo mundo já conhece o Narlock e a experiência dele. O que eu quero falar do Narlock vem atrás. Porque esses daqui são livros bastante conhecidos e circulam com muita intensidade, como a professora falou. O que eu queria chamar a atenção não é nem do Narlock em si ou do texto. Eu queria chamar a atenção já de primeira para a capa do livro. O que chama mais atenção? Uma capa como essa, provocativa. Provocativa. A gente pode não gostar do conteúdo, não gostar do que está sendo exposto, mas é uma capa provocativa. Ou colocar uma capa toda em preto e branco com uma foto, sei lá, de um acontecimento histórico. O que chama mais atenção do leitor? O que chama mais atenção do aluno? O que chama mais atenção? História da Bahia do século XVII ao século XIX? Ou colocar ali guia politicamente incorreto da história do Brasil, ou guia politicamente incorreto da história da América Latina? O que chama mais atenção? Então a gente começa por aí, mas vai adiante. Para uma temática que tem sido, que é a minha área de pesquisa, e que tem sido bastante usada por esse modelo de revisionismo que a gente tem por aí, que é a área da escravidão. O Rodrigo Trespac criou, tem 2 autores que eu vou falar aqui um outro, mas esse daqui já tem uma série de seguidores que se chamam Trespaquistas. São os Trespaquistas. Eu fui achar isso
ao fazer a pesquisa, olhando no site das livrarias, Saraiva, da Amazon e da Cultura. Eu vou no livro e a maioria dos sites, aliás, todos os três, tem ali os comentários para você elogiar o livro, colocar estrelinha e tal. E aí a galera se dizendo trespaquistas. Não sei o que isso significa, né? Mas são seguidores do Rodrigo Trespac, que escreveu esse livro aqui, História Não ou Mal Contada, Escravidão, do ano 1000 ao século XXI. Pequeno. É muito curto, O nosso querido Narlock não se deu satisfeito e escreveu um outro, também destinado a abordar o tema da escravidão. Aquele livro ali, que tem o subtítulo A Vida e o Cotidiano de 28 brasileiros esquecidos pela história. O Narlock, eu vou falar rapidinho desse livro especificamente, mas ele está nessa mesma esteira dos livros que evocam a escravidão como questão a ser discutida. E por fim, a pérola do Laurentino com o primeiro livro da trilogia dele, Escravidão. O que é que esses três livros têm em comum, além do tema? Né? Eles estão vindo justamente no momento em que, alguém aqui na mesa falou, eu não lembro agora, perdoe quem tocou nesse assunto, mas é a verdade, esses livros estão vindo na mesma esteira de debates, de confronto com as políticas de reparação que estão aí. Né? O questionamento das políticas de reparação, o questionamento das políticas de cotas, alguém falou isso aqui, e é reforçado, é visível que no momento em que determinadas questões sociais das chamadas minorias vêm à tona, o revisionismo ele surge de uma forma pesada por uma indústria montada especificamente para isso. Não é por acaso. Vocês acham que o Narlock, ou o Trespac, ou o Laurentino deram na telha de escrever um livro porque são de boas? Seria muita inocência nossa, né? A gente já está escolarizado nessa coisa. Seria muita inocência acreditar que é uma coincidência, né? 3 livros tocando nessa temática, no momento justamente em que voltam as discussões sobre a validade de política de cotas, no momento que volta a discussão sobre reparação, e vem justamente na esteira daquela fala que todo mundo aqui ouviu no ano passado, né? Eu vou falar daqui a pouco dele. Mas enfim, tentando rebater esses 3 livros, né? Ou tentando competir com a melhor acessibilidade a esse discurso, a gente teve um livro que, escrito por historiadores, busca aproximar o grande público de uma leitura mais crítica, mais socialmente, com a conjuntura mais específica sobre a escravidão, que é o dicionário da escravidão e da liberdade. Que inclusive alguns alunos comentaram, tem uma linguagem muito simples, é um livro muito simples e tal. Mas é porque é um livro que não é feito para a academia, não é feito para nós acadêmicos, é um livro feito para o grande público. Aí está a grande diferença. E às vezes a gente, é um livro que não tem nada de novo, tem novo para quem fica consumindo esses outros livros aqui. Tá? Então a gente não pode dizer que a academia não tem se esforçado, tem, ainda está limitado, está devagar, mas tem tentado escrever livros que atendam a esse grande público. Aqui é o caso do livro do Narlock, porque ele pega exatamente isso, casos de historiadores. Por exemplo, a nossa colega Fátima, professora da casa, tem um caso que o Narlock pescou, isolou de todo um contexto e jogou lá. Nossa colega Gabriela, professora da casa, tem um caso no seu livro que ele isolou todo o contexto e jogou lá como se isso representasse todo o modelo de escravidão. Então, o problema do Narlock é que ele, além de outros tantos, mas ele singulariza alguns casos
torna esses casos representativos de toda uma realidade. Então, só para finalizar, eu queria chamar a atenção para esse trecho aqui do texto que ele apresenta o escravo que foi traficado e vindo para o Brasil, depois ele retorna à África e retorna como um traficante, como outros casos de escravos que se tornaram traficantes, de escravos que se tornaram senhores de escravos, só que ele isola de todo o contexto e deixa o leitor na sensação de que, poxa, a escravidão não foi tão ruim, porque o cara veio, se tornou traficante, voltou para lá e ainda faz uma festa do Senhor do Bonfim, onde todo mundo come feijoada, canta músicas luso-brasileiras e deixa oferendas ao redor do túmulo dele, que foi um escravo, mas que virou traficante. Poxa, que escravidão bacana, onde até os seus antepassados, ou aqueles que foram escravizados, né, os antepassados dos escravizados estão lá batendo palmas, dançando, botando oferenda no túmulo. Quer dizer, é a simplificação do conhecimento. Essa não é uma pesquisa dele, essa é uma pesquisa pescada, tirada de todo o contexto de outros historiadores, como ele faz com os 28 casos que ele coloca no livro. Só para encerrar de vez aqui, eu sei que já estou no minuto final, todo mundo acha esses livros nas livrarias aí, né? Acho que todo mundo já viu a capa dessas coisas aqui. O outro autor que eu falei que tem seguidores é o tal do Evandro Sinotti. E aí eu trouxe para vocês a pérola, não sei se dá para ler aí, de alguns dos comentários que eu tenho analisado do livro dele. Que é para a gente entender essa ideia do revisionismo, como é que isso se constrói. Porque meu interesse com a raiva, com a cólera, com a dor desse momento revisionista é entender como é que as pessoas estão construindo o seu pensamento. Isso que dentro da área da didática da história, que eu sou professor, alguns daqui foram meus alunos, e de didática 1, e dentro da didática da história, a gente discute